O capitão falou: Mayday, Mayday, Mayday! Os dois motores do nosso avião falharam! O avião está caindo! O controle de tráfego aéreo falou: Voo 0092, você consegue ver a pista de pouso? O capitão falou: No momento estamos a 16 km da pista de pouso e decolagem. Não vamos conseguir chegar à pista de jeito nenhum. Nada poderia ser pior do que os dois motores de um avião falharem repentinamente, especialmente quando o avião está a vários quilômetros de distância do aeroporto. Ninguém gostaria de ficar preso em uma situação como essa, nem mesmo em um pesadelo. Mas isso realmente aconteceu com o voo 0992 da Dana Air, com os seus 153 passageiros e tripulantes a bordo. O evento que todos ainda consideram uma mancha na história da aviação. Quem foi o culpado por esse acidente? Manutenção precária, o que levanta questões sobre corrupção na Dana Air. Ou talvez a falha na tomada de decisões da tripulação, que não levou a sério o mau funcionamento do motor, colocando em risco a vida de 147 pessoas inocentes. Talvez, mais do que qualquer outra coisa, o capitão desse voo tenha sido responsável pelo acidente, já que sua licença havia sido revogada. Mesmo depois de ter sua licença cassada, como ele ainda estava pilotando esse voo, como a corrupção da Dana Air permitiu que pessoas inocentes fossem colocadas em risco. E o mais importante, alguém sobreviveu a esse acidente? Vamos aprender tudo isso hoje no vídeo. Por isso, pedimos que veja o vídeo até o final, pois a criação de um vídeo como esse exige muito tempo e esforço da nossa equipe. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal também. Vamos começar a história agora. Esse incidente ocorreu há quase 12 anos em 3 de junho de 2012. Era um dia limpo na Nigéria, considerado perfeito para voos, no aeroporto internacional Nnamdi Azikiwe, em Abuja, capital da Nigéria. Estavam em andamento os preparativos para a decolagem de um avião à tarde. O voo 0092 da Dana Airline deveria ter chegado de Abuja a Lagos, no aeroporto internacional Murtala Muhammed. Era um voo curto de cerca de 500 quilômetros. Essa viagem deveria durar apenas 1 hora. Mas naquele dia ninguém poderia imaginar o quão pesada essa viagem de 1 hora se tornaria. Para esse voo estava sendo usada uma aeronave McDonnell Douglas MD-80, considerada um pouco ultrapassada para os padrões de 2012. Na verdade, a Dana Air é uma pequena companhia aérea local da Nigéria que opera entre apenas 5 ou 6 localidades. Para economizar custos, a companhia aérea usa aeronaves de segunda mão em vez de aeronaves novas. Isso inclui alguns modelos mais antigos do Boeing 737 e os aviões como o McDonnell Douglas MD-80. No que se refere ao voo 0992, a aeronave MD-80 usada foi fabricada em 1990. Essa aeronave foi usada anteriormente pela Alaska Airlines e depois comprada pela Dana Air em 2009. O voo estava sob o comando do capitão Peter Vastan, que tinha 55 anos e 18.000 horas de experiência de voo. Além disso, ele acumulou 7.500 horas de experiência pilotando a aeronave MD-80. Além dele, Mahendra Singh Rathore, de 34 anos, estava presente na cabine de comando como primeiro oficial, com 1.143 horas de experiência de voo na época. Vale ressaltar que o capitão desse voo era dos Estados Unidos, o primeiro oficial era da Índia e o engenheiro de voo era da Indonésia. No entanto, vamos nos concentrar apenas no histórico do capitão Peter Vastan.
porque ele tem uma conexão direta com esse incidente. Ao pensar no capitão Peter Vastan, a primeira pergunta que vem à mente é o que ele estava fazendo nessa pequena companhia aérea nigeriana, considerando que ele poderia ter tido uma carreira muito melhor nos Estados Unidos, trabalhando em uma companhia aérea de boa reputação. Na verdade, há uma história muito interessante por trás disso. Acontece que, antes de ir para a Nigéria, entre 1997 e 2009, Peter Vastan estava trabalhando como piloto na Spirit Airlines. Depois disso, em 2009, ele deixou a Spirit Airlines e entrou em uma pequena companhia aérea de fretamento chamada Falcon Air Express. No entanto, sua carreira aqui não durou muito, porque, devido a realizar repetidamente pousos inseguros, a FAA suspendeu sua licença. Agora, de acordo com as regras, a carreira de aviação de Peter Vastan deveria ter terminado ali, mas não foi isso que aconteceu. Como a Dana Air da Nigéria deu a Peter outra chance, ele se mudou para a Nigéria. Para mudar para lá, ele obteve uma nova licença e assim ingressou na Dana Air como capitão em março de 2012. No entanto, durante o treinamento de pilotos na Nigéria, o desempenho de Peter não foi nada impressionante. Até o piloto de treinamento havia feito alguns comentários sobre ele, afirmando que Peter precisava de um aprimoramento significativo nas áreas de procedimentos operacionais padrão, gerenciamento da cabine e radiotelefonia, especialmente em radiotelefonia, pois ele não conseguia entender direito o sotaque nigeriano. Além das observações negativas do piloto de treinamento, não havia nenhum registro de como Peter foi aprovado nos testes de escrita geral, entrevista de seleção e avaliação em simulador. Apesar de tudo isso, a Dana Air o aprovou e o contratou como capitão da companhia aérea. Dizem que a Dana Air tinha uma escassez dos pilotos qualificados e por isso ignorou todas as regras para incluir pilotos estrangeiros como o capitão Vastan em sua companhia aérea. No entanto, a verdade por trás dessas alegações não pôde ser verificada, pois não houve nenhuma declaração oficial a respeito. Bem, voltando à história, o voo 0992 estava prestes a partir do Aeroporto Internacional Nnamdi Azikiwe, em Abuja. São realizadas verificações de rotina no avião e os passageiros são preparados para o embarque. No entanto, os passageiros têm que esperar um pouco para embarcar no avião, porque os membros da tripulação estão tendo uma reunião dentro do avião naquele momento. E, devido a essa reunião, o capitão atrasa o embarque de passageiros por um tempo, o que leva a uma pequena discussão com as autoridades do aeroporto. Ainda não se sabe exatamente o motivo e a finalidade dessa reunião no avião. De qualquer forma, depois de um tempo, a reunião termina e os passageiros começam a embarcar no avião. Após o embarque de todos os 147 passageiros, o avião é empurrado de volta para a pista de decolagem. Quando todas as formalidades são concluídas e a autorização para a decolagem é recebida, os pilotos ligam os motores do avião. Isso faz com que o avião comece a se mover lentamente para a frente da pista. Rapidamente, o avião ganha velocidade e exatamente às 2 horas e 58 minutos da tarde, decola de Abuja. Durante a decolagem não há indicação de nenhum tipo de problema. Nesse voo, o primeiro oficial, Mahendra Singh Hattori, estava na posição de piloto de voo, o que significa que ele tinha controle total do avião e era quem o pilotava.
Enquanto isso, o Capitão Vastan estava atuando como piloto de monitoramento, supervisionando todos os aspectos do voo. Com apenas 15 minutos de voo, quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro desejada, de 26 mil pés, os pilotos notaram no visor de informações do sistema que o motor do lado esquerdo não estava operando em sua capacidade total. Sim, isso significa que o motor esquerdo não estava gerando tanto impulso quanto deveria. Ao descobrir esse problema, o primeiro oficial tentou aumentar o empuxo do motor, mas mesmo depois de fazer isso, não obteve resposta. Ao ver o mau funcionamento repentino do motor, o capitão exclama com raiva. O capitão disse: "Nós só queremos chegar em casa de qualquer jeito, e esse motor?" Na verdade, o Capitão Vastan trabalhou na Nigéria por 30 dias e depois passou 15 dias de férias em casa, na Flórida. Esse era seu último voo antes de sair de férias. Talvez por isso houvesse tanta frustração e irritação em sua voz. De qualquer forma, sem entender muita coisa, o primeiro oficial sugere que eles deveriam pedir ajuda ao engenheiro de voo do avião. Talvez ele consiga resolver o problema do motor. Mas o Capitão Vastan se recusa, dizendo... O capitão disse: "Não precisamos dele porque nós mesmos podemos resolver esse problema. Ele não vai conseguir nos ajudar." O comentário do capitão sugere que pode haver algum problema entre ele e o engenheiro de voo. De fato, os relatos sugerem que houve uma discussão entre eles quando embarcaram no avião. Não importa qual tenha sido a razão, o capitão não achou necessário, de forma alguma, pedir ajuda do engenheiro de voo nessa questão. Além disso, ele também não informou ao controle de tráfego aéreo sobre o problema no motor. Normalmente, nesses casos, os voos são desviados para o aeroporto mais próximo ou, se não estiverem voando há muito tempo, retornam ao aeroporto de onde decolaram. Mas o Capitão Vastan não fez nada disso e continuou avançando. À medida que o voo 0992 avançava, a pressão do motor esquerdo estava diminuindo. Em poucos minutos, ele estava quase parado. Apesar disso, o Capitão Vastan continuou avançando com apenas um motor, o que foi uma decisão muito ruim. De acordo com esses cálculos, eles deveriam chegar a Lagos às 3h43 da tarde. Agora, qualquer avião com 2 motores pode voar com um motor em caso de emergência, mas idealmente isso não é considerado correto. Porque isso coloca toda a carga em um motor, aumentando a probabilidade de falha do outro motor. E a mesma coisa aconteceu com o voo 0992, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Antes disso, vamos descobrir como o motor esquerdo desse avião ficou subitamente com defeito e o que havia de errado com ele. Na verdade, não foi outra coisa que causou isso, mas sim um péssimo gerenciamento da companhia aérea e práticas de manutenção negligentes por parte da Dana Air. Na verdade, naquela época não havia muitas opções de manutenção de motores na África Ocidental. Assim, a Dana Air terceirizou a manutenção dos motores de suas aeronaves MD-80 para uma empresa chamada Millennium Engine Associates. Essa empresa tinha uma sede na Flórida. Sim, a mesma Flórida onde ficava a casa do Capitão Vastan. É uma coincidência muito interessante. Em 2011,
A Dana Air enviou o motor esquerdo desse avião para a oficina da Millennium Jane Associates para manutenção, onde foi consertado. No entanto, o problema ocorreu quando, durante essa manutenção, o coletor de combustível do motor, o tubo pelo qual o combustível chega ao motor, foi instalado incorretamente. Como resultado, a tensão de flexão no tubo de entrada aumentou tanto que, durante o voo 0992, o tubo se rompeu. Por causa disso, o motor não conseguia gerar a potência ou impulso que devia e acabou falhando completamente. O voo 0992 estava agora contando apenas com o motor para chegar ao seu destino. No entanto, os pilotos tinham listas de verificações diferentes para vários cenários, incluindo uma lista de verificação de falha do motor. De acordo com essa lista de verificação, em caso de falha do motor, os pilotos deveriam ter desviado o avião e aterrissado em um aeroporto próximo. Havia várias opções entre Abuja e Lagos, e Ibadan parecia ser a escolha perfeita. Apesar disso, o capitão continuou a mover o avião em direção ao seu destino. O capitão Vastan começou a reduzir a altitude do avião enquanto seguia em frente, pois o aeroporto de Lagos não estava muito longe. Por volta das 3h40 da tarde, o avião estaria a uma altitude de 8.000 pés. E a partir daqui, os dois pilotos começam a aproximação final. Falando sobre o Aeroporto Internacional Murtala Mohammed de Lagos, ele tem duas pistas orientadas na direção norte e sul. A área do terminal principal está localizada no centro, entre as duas pistas. Embora exista vegetação ao redor do aeroporto, assim que ele termina, a densa população de Lagos o circula. Se você observar as imagens de satélite, verá que esse aeroporto está localizado em meio às áreas residenciais, densamente povoadas de Lagos. Isso significa que até mesmo um pequeno erro durante o pouso pode ter consequências graves. De qualquer forma, originalmente, o voo 0992 deveria aterrissar na pista 18L, mas, a pedido dos pilotos, ele foi alterado para 18M. Quando o avião estava se aproximando para o pouso, o controle de tráfego aéreo começou a orientar o voo 0992 para a sua aproximação final. Nesse momento, o capitão Vastan assumiu o controle total do avião em suas mãos. Ainda assim, eles não informaram o controle de tráfego aéreo sobre a falha do motor, porque eles confiavam que chegariam a Lagos com um único motor. O capitão Vastan começou então a diminuir rapidamente a altitude do avião, porque eles ainda estavam a uma altura considerável de acordo com seu perfil de aproximação. Às 15h41, a 18 quilômetros de distância do aeroporto de Lagos, o capitão Vastan mais uma vez empurrou o manche para frente para aumentar o impulso do motor. Mas, para a desesperança deles, os dois pilotos perceberam que não havia resposta do motor quando eles empurraram a alavanca para frente. Isso indica a 18 quilômetros de distância do aeroporto, a uma altitude de cerca de 3.000 pés. O segundo motor do voo 0992 também falhou. A falha do segundo motor fez com que os pilotos percebessem a gravidade da situação pela primeira vez. Em uma onda de pânico, eles imediatamente pegaram o rádio e gritaram "Mayday, Mayday, Mayday!", fazendo um pedido de socorro. Isso significa declarar sua situação como emergência extrema. Eles informaram a ATC de Lagos que ambos os motores falharam e que não há propulsão disponível para que o avião continue em frente. Mas em uma situação como essa, no último momento, nem mesmo um controle de tráfego aéreo pode oferecer ajuda ou uma solução para tirá-los dessa situação.
Por outro lado, sem a potência do motor, o avião começa a perder altitude rapidamente. Os dois pilotos tentam de tudo na cabine para levar o avião até o aeroporto. Mas a condição do avião não faz diferença para nenhum sistema que esteja sendo ligado ou desligado. No final, o capitão até tenta planar o avião usando os flaps, mas devido à diminuição da altitude, isso também se torna impossível. O primeiro oficial grita: "Vamos cair! Vamos cair!" E finalmente, às 3 horas e 44 minutos e 33 segundos, a apenas 10 km de distância do aeroporto de Lagos, o voo 0992 cai em uma área residencial densamente povoada chamada Ijuí. A parte principal do avião colide com um prédio de 2 andares e suas asas são despedaçadas ao atingirem cortes de eletricidade e armas. Nessa tragédia, todas as 153 pessoas a bordo do avião perderam suas vidas. Além disso, o acidente também tirou a vida de 6 pessoas em Ijuí-Chaga, elevando o número de mortos para 159. Esse foi o acidente aéreo mais mortal na história da Nigéria e o maior com uma aeronave MD-80 envolvida. Essa tragédia não apenas manchou o histórico de segurança da Nigéria, mas também abalou a confiança das pessoas no setor de aviação da Nigéria. Depois desse incidente, as pessoas ficaram apreensivas com relação a viagens aéreas. De qualquer forma, após o acidente, o Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos da Nigéria iniciou uma investigação. Enquanto a investigação sendo realizada pelo Gabinete de Investigação de Acidentes da Nigéria, a tarefa de supervisionar esse processo foi confiada ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, dos Estados Unidos. No entanto, chegar ao fundo desse caso foi muito desafiador, mas a investigação revelou os mesmos detalhes que já discutimos. Os investigadores declararam em seu relatório que a manutenção inadequada do motor, a instalação incorreta do coletor de combustível do motor, a abordagem negligente da Dana Air em relação às regras e regulamentos e, o mais importante, o fato de o piloto não ter tomado as medidas adequadas no momento certo contribuíram para a causa dessa tragédia. Mas uma pergunta permaneceu sem respostas em meio a tudo isso. Por que o motor direito do avião falhou? Apesar da extensa investigação, os investigadores não conseguiram determinar a causa da falha do segundo motor até hoje. Ainda hoje, quando relembramos essa tragédia, a primeira coisa que nos vem à mente é que, se o capitão Vastan tivesse virado imediatamente o avião de volta para Abuja, assim que o primeiro motor falhou, todas as pessoas que perderam a vida nessa tragédia ainda estariam vivas. Infelizmente, além de orar pelas almas das pessoas que morreram nesse acidente aéreo, não temos outro consolo. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo.